O nosso objetivo nesse podcast, no Conversa de Cerca, é sempre desmistificar alguns mitos que ainda insistem em assombrar o agronegócio e chegar de forma bastante descalculada ali para principalmente a população urbana. Nós que vivemos o agro sabemos o que acontece. Os consumidores finais, nem sempre. Mas ainda bem que existem pessoas como a convidada de hoje deste nosso episódio, que é a Lívia Padilha, que é, veja só, administradora, mestre em Ciências Sociais e atualmente doutoranda na Universidade de Adelaide, na Austrália. Olha só o que estuda a Lívia e veja por que a gente convidou ela. Ela estuda o futuro da carne com foco no comportamento do consumidor em relação às carnes e suas alternativas, como, por exemplo, a carne à base de plantas e de laboratório. Não é isso, Lívia? Eu adorei essa sua apresentação sobre estudar o futuro da carne e o comportamento dos consumidores. Seja bem-vinda ao Conversa de Cerca. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada pelo convite. Eu acompanho também o trabalho de vocês, é muito bom. E fiquei bem lisonjeada com o convite. Muito Poxa, obrigada. obrigada por aceitar e por confiar no nosso trabalho. Lívia, Imagina. me diga lá, como é que você escolheu, definiu e entendeu que era preciso estudar o futuro da carne? Bom, como tu comentaste, né, eu tenho a minha formação em administração, então eu tive ali uma base de marketing, alguma coisa nessa área, e tanto na minha graduação eu pesquisei ecodesign, fui entender a questão dos calçados ecológicos e sempre tive um interesse muito grande assim por essa área da sustentabilidade. E também por uma questão, por uma área da saúde, né? E depois eu fiz o meu mestrado, também um foco em sustentabilidade. Quando eu terminei, comecei a trabalhar com consultoria na área, né, na área do meu mestrado e tudo que eu tinha estudado. Mas eu sempre fiquei assim ligada em outras coisas e acabou que eu me deparei com a ciência, né, da estratégia low carb, né, de baixo carboidrato. Comecei a ler mais, entender mais sobre a questão de saúde e acabou sendo de um hobby, passou a ser assim tudo que eu estudava, que eu lia, eu estava trabalhando numa coisa e lendo sobre questão de carne, consumo de carne, os mitos, né, que nos foram falados por tantos anos, a questão de gordura saturada fazer mal, enfim. Fiquei com isso na cabeça e depois, não está aí na minha descrição, mas voltei a estudar, fiz nutrição, fiz um ano de nutrição, porque eu queria ter certeza, que eu queria, assim, saber uma área que eu gostaria realmente de me dedicar para o doutorado. Então, eu decidi fazer um ano de nutrição só para ver realmente, assim, bom, vou querer juntar isso, assim, né, o marketing e a questão da saúde, entender isso. Então, eu fiz, quando eu terminei o meu um ano esse de nutrição, na graduação, eu mandei vários projetos, assim, para universidades pelo mundo, que tinham bolsas, né, que tinham oportunidades, e foi nessa universidade da Austrália, em Adelaide, no sul da Austrália, que eu ganhei uma bolsa, assim, completa, uma bolsa muito boa, para estudar, para fazer meu doutorado inteiro lá. E já estava com essa ideia, assim, eu quero estudar carne, sustentabilidade, marketing, entender como tá essa questão, o que vai ser do futuro, né? Porque estava ainda começando, assim, essa onda, né? Questão, assim, um viés mais vegano, propaganda, essa questão, assim, da carne sendo criticada, estava ainda não tão forte como agora, eu diria. Então, isso, né, uns 5 anos. Então, eu comecei a estudar essa minha pesquisa lá na Austrália em 2017. E tanto assim, é um centro lá, é uma universidade muito boa, está entre as 8 da Austrália, top da Austrália. E a gente conversou assim e decidiu que a gente queria entender realmente como é que estava na população, né? A gente fez uma survey, que é um questionário assim de âmbito nacional, Uhum. entender como é que eram essas percepções, mas também fiz uma parte mais qualitativa, né? Como a gente está fazendo aqui, entrevistei mais de 90 australianos, assim, frente a frente, para a gente conversar o que eles achavam que era uma carne sustentável, o que para eles era importante nessas decisões. Então, comparando a carne à base de plantas, né, as carnes vegetais, falando também da carne de laboratório, que é outro produto. Então, foi isso, assim, eu decidi por a minha, digamos assim, todo o meu histórico ali, minha trajetória me levou a esse assunto, assim, que eu sou apaixonada e estou É, terminando agora. e é realmente quando a gente vai
te acompanhando nas redes sociais, quando a gente, né, acompanha ali o teu perfil no Instagram, primeiro que você já trabalha com comunicação para negócios sustentáveis, e isso é muito Isso, interessante, né, porque você traz uma estratégia para mostrar o que está dando certo, mas sem também, em nenhum momento você busca ali dizer que não temos problemas ou que não podemos melhorar, né, Lívia? Tá exato. muito claro no material que você disponibiliza, que é uma informação de altíssima qualidade, como a gente precisa continuar se informando, porque tem muita coisa acontecendo e nada é definitivo. Exato, exato. Eu até assim, agora eu tô na reta final, né, no doutorado, mas assim que eu terminar, eu vou voltar a trabalhar com consultoria. Minha ideia sempre foi assim, não foi seguir na área acadêmica, mas foi voltar a trabalhar, porque depois do mestrado, eu trabalhei bastante com projetos com pequenas empresas, projetos junto com o Sebrae. Então eu vi assim, eu vejo muito essa questão da comunicação, né, que nem tu falou na abertura, essa questão que às vezes o centro urbano ou o que acontece aqui no campo, o que os fazendeiros sabem, o que os agricultores entendem e fazem ali no dia a dia, às vezes não chega, né, de uma forma clara. Então essa comunicação eu vejo como assim, tá ruidosa. Então, isso Sim. é uma ideia que eu tenho. Depois, agora que eu terminar o doutorado, eu vou voltar a trabalhar com consultoria para focar justamente nisso, em negócios, sejam de produtos orgânicos, sejam de carne, ovos, o que for, que sejam produtos ou serviços que tenham essa questão de serem mais sustentáveis e ajudar eles nisso mesmo, assim, na comunicação, que é uma paixão, assim, eu gosto bastante. E agora no doutorado também me especializei, fiz vários cursos lá que tinham opções assim de treinamento, né, na Austrália. Então eu vim assim com muitas ideias e estou bem empolgada para trabalhar nisso. Com certeza. Lívia, você fala sobre esse ruído na comunicação. É um ponto muito claro que a gente tem disposto ali no agro e vai muito além da carne, né? Essa questão dos ruídos na comunicação, na produção agropecuária, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil especificamente, ele acontece muito. Nos teus estudos, né? Até onde você pôde perceber, até essa fase da tua trajetória, o que, que você tem percebido que alimenta esses ruídos, Lívia? Como é que você identifica a origem desses ruídos? Olha, cara, eu acho que é multifatorial, né? Tem vários visões, assim, várias questões que influenciam. Mas vou te dar um exemplo claro, assim, que quando a gente estava conversando com essas pessoas em relação à carne de frango, que foi um dos estudos que eu fiz, assim, dentro da tese, tem um específico, e a gente conversava, assim, a indústria, né, só para te ter uma ideia, a indústria da carne do frango na Austrália proíbe que os animais estejam em gaiolas. Então a gente ia perguntando, né, nessas entrevistas, e os animais, como eles são tratados? Ele, não, eles são presos em gaiolas, coitadinhos, ficam apertados. Mas que tamanho essa gaiola? Deve ser assim, pequenininha. Então, assim, Meu no Deus. geral, assim, só para te ter uma ideia, no geral, mais ou menos 90% das pessoas, isso pessoalmente nas entrevistas, também num questionário amplo que a gente fez, mais ou menos assim, 90% das pessoas achavam que os animais estavam em gaiolas, sendo que é proibido há anos. Então, assim, aquela associação, né, da indústria ali da carne de frango tem um problema claro, né? Eles não estão comunicando uma coisa assim que questão de bem-estar animal, o que os consumidores estão achando. Claro, ainda compram carne e tal, estavam falando isso, mas tinha uma questão, um benefício, né? Algo claro que eles não estavam passando para os consumidores. Tem também essa questão que a gente já, né, também já nota assim bastante, questão assim de documentários com viés assim, Sim. querendo pegar o pior, né? Digamos assim, onde tem problema? Tem alguns problemas, né? Que a gente tem que melhorar e é bom a gente entender bem o problema para pensar numa solução boa e viável. Mas como um documentário lá que vai mostrar só aquele factory farming, aqueles Uhum. os animais maltratados e coisas assim bem extremas que não é o dia a dia do produtor, né? A tua audiência que sabe muito bem como é esse cuidado com o animal, né? O abate humanitário, tudo isso que a gente vê, que é daí a mídia, né, e esses documentários, assim, isso acaba chegando bem forte no consumidor e não através digamos assim, a verdadeira informação não está chegando, né, aquela real. Não, Então, é ruído.
É muito interessante esses pontos que você traz, porque às vezes a gente tende a acreditar que isso está restrito ao Brasil. Na verdade, não, né? Na verdade, a população, Todo lugar. o consumidor final de proteínas hoje tem essa percepção bastante equivocada de como as coisas acontecem, principalmente quando a gente fala de bem-estar animal, que os animais precisam estar em boas condições ou eles também não vão trazer produtividade. E você cita Exato. essa questão das aves na Austrália estarem ali em gaiolas. Acho que essa situação é semelhante ao que a gente vê aqui para o Brasil, que as pessoas ainda falam que o frango tem hormônio, Hormônio. né? Eu imagino que Lá esse seja uma... também. Então, as Não pessoas têm... pode, tá? Então, é lei, né, Lívia? Isso também ainda é um grande mito da produção de proteína animal. É sim. Lá também apareceu bastante. Uma das coisas, uma das citações, assim, que eu parafraseei praticamente a entrevistada, foi quando a gente estava comparando e falando da questão de sustentabilidade, a questão ambiental, né? Um dos pilares da sustentabilidade. E ela comentou que achava que frango era mais sustentável, afinal, o frango não emitia metano, porque não soltava pum, né? Ela falou assim, Socorro, um meu jeito bem Deus. e durante a entrevista eu fiquei pensando, nossa, olha só, né? A gente ainda tá, a gente tem que realmente explicar e passar essa informação que não, que o metano, né? Que realmente vai ter a emissão do metano pelos ruminantes, mas não é o pum, é o arroto, é eructação, como funciona, e que esse metano tá num ciclo natural, né? Dos bovinos, dos ruminantes, lá também tem bastante a criação de ovelha, né? Eles comem bastante carne de ovelha. Então, assim, chegou nesse ponto, assim, a pessoa olha sobre aquele olhar, sobre aquele viés só, o metano faz mal, efeito estufa, então frango é melhor. Então, chega, né, a gente trouxe isso, foi até um dos artigos, eu coloquei assim, brinquei no título até, galinhas não soltam pum, Ufa. uma das entrevistadas, assim, porque realmente chama atenção. A indústria, depois quando a gente passou, né, um pouco essas informações, assim, comuniquei de uma forma bem visual, bem didática para o Sim. pessoal das empresas de frango, e eles ficaram, nossa, bem impressionados. Olha só, não, a gente tem que rever isso. E não só a indústria, mas assim, a parte acadêmica também. Como a gente está escrevendo artigo lá, publica, ninguém lê, ninguém vai pegar um artigo de 20 páginas e ficar lendo lá, achando o que é o. Então, essa comunicação também da parte, digamos assim, acadêmica, quem está ali pesquisando e vendo isso, tentar passar isso, né? O que a gente está descobrindo de uma forma também mais clara, que seja bem claro, tanto para os produtores quanto para o consumidor. Claro, rever as estratégias. Mas ainda bem que a gente tem um outro lado, né, Lívia? Que são, na verdade, esses especialistas focados em trazer publicações, trazer artigos, trazer estudos, pesquisas e dados, porque os dados são a base de qualquer bom debate, né? Claro. Não é? Então, a gente tem, como também um exemplo do seu trabalho, a tradução dos infográficos também brilhante, achei um trabalho incrível, do livro The Obrigada. Sacred Cow, né? Que é Isso. um livro dos autores Diana Rodgers e Rob Wolf, que são também grandes pesquisadores, pelo que eu pude entender, que mostram ali, eles respondem, né, capítulo a capítulo, essas perguntas, às vezes infundadas, para alguns, né, e que fazem muito sentido na cabeça de outras pessoas, e eles vão respondendo essas perguntas, né? Como é que você, então, uniu o seu trabalho a este livro para fazer essas traduções? Como é que foi esse caminho, Lívia? Então tá. Bom, esse livro eu até vou mostrar para o pessoal aqui, né? Infelizmente não está traduzido ainda para o português, tá? Mas esse livro aqui que a gente tá conversando, Incrível, comentando, né? que é Sacred Cow seria uma tradução literal, seria assim, vaca sagrada, mas a ideia é o caso, né, ou a favor de uma carne melhor. Ou eles estão comentando aqui três grandes, eles estão dando três grandes soluções, ou conversando aqui com questão de bons argumentos e super embasado também na literatura, a questão nutricional, né, que às vezes pega muito, e a Sim. gente vê assim a questão do vegetarianismo, veganismo e tal. Então a questão nutricional, a questão ambiental, né, a questão do impacto ambiental, e terceiro a questão também moral, ética. Eles colocam aqui. Então são três grandes Três frentes, assim, né? capítulos, Sim. grandes assim. Então
como eu me familiarizei, como eu soube deles, porque a Diana Rodgers, por exemplo, ela é nutricionista e ela trabalhou muitos anos na Whole Foods, ela trabalhou assim nessa parte de marketing e tal. E ela depois foi para nutrição e ela tem também um podcast que ela conversa bastante assim com muitos fazendeiros, porque ela tem uma fazenda, né, de agricultura regenerativa, uma fazenda orgânica lá nos Estados Unidos. Então ela tem assim, ó, todo um arcabouço assim muito bom para falar desse assunto. Certo. Também o outro autor, o Rob Wolf, ele é bioquímico, assim, de formação. Depois ele ficou mais conhecido porque ele é um autor best-seller nos Estados Unidos, ele trabalha bastante com essa linha de baixo carboidrato, dieta paleolítica, então ele tem bastante autoridade, assim, nessa área, e os dois realmente estavam vendo o que a gente está vendo, né, às vezes mitos se propagando, uma mentira contada 1000 vezes, né, se tornando verdade, então eles Claro. decidiram assim, bom, a ideia deles era, vamos fazer um livro, né, escrever um livro, então foram para o Sacred Cow, começaram a escrever, e nesse meio tempo surgiram outros desses documentários, assim, mais, digamos, veganos, e eles falaram, não, eu acho que é legal a gente fazer o livro, vamos continuar escrevendo, mas vamos fazer também um documentário, um filme. Então tem um filme que se chama Sacred Cow, mesma ideia, mesmos argumentos, que é muito bom, excelente, assim, infelizmente não está disponível ainda em português, mas acho que logo eles vão fazer a tradução. E isso tudo aconteceu ano passado, assim, desde o crowdfunding para o filme, a Diana, né, postando no Instagram dela os infográficos do livro, já dando esse bônus, assim, falando do livro que ia vir e postando os infográficos. E eu estava vendo justamente lá na Austrália, e imaginando também que no Brasil era bem parecido, as pessoas, assim, não é que elas não estavam entendendo, elas não tinham acesso a esse tipo de informação, Certo. né? Como a gente está falando, do metano, como é que é a emissão do metano pelos ruminantes, como é que é pelos combustíveis fósseis, qual é a diferença, né? Várias coisas, a questão de uso de terra também pelos animais, em Aham. comparação. Então, tudo isso estava aparecendo nesses infográficos, são muito bons, como tu falou, né? Realmente é um trabalho excelente que eles fizeram. E eu via isso lá, as dúvidas, tudo surgindo lá nas entrevistas e no questionário. E eu pensei, olha, eu realmente sou fã dos dois, assim, há anos, e peguei um dos infográficos que eles tinham postado, traduzi, fiz ele, assim, tudo, né, bonitinho, traduzido para o português, mandei para eles, para os dois autores, junto com um e-mail explicando toda a minha história, que eu estava estudando ali na Austrália, né, atualmente, explicando isso, perguntando se eu podia traduzir esses infográficos para o português, porque eu acho que teria uma informação, assim, realmente eram muito bons e estava faltando. Às vezes, né, no Brasil é um pouco complicado, assim, a gente não tem tanto acesso, não Sim. tem, né, não consegue ler em inglês tão fácil, vai pegar um livro de, sei lá, 400 páginas, né, um pouquinho pesado, assim, e não tinha o filme ainda. O filme era para estrear em novembro. Então eu mandei um e-mail para eles ali pelo meio do ano e ali por julho o livro foi lançado e nesse meio tempo, ali em novembro mesmo, eu já tinha todos os infográficos traduzidos, ela me passou tudo, me deu contato do designer deles, né, dos infográficos, a gente conversou, fiz todos eles e eles têm daí isso, né, como material para eles. Eu também postei já todos no meu Instagram e daí foi surgindo essas, né, que nem teu convite, porque realmente a gente vê ali tanta informação boa e o pessoal fica, eu explico, né, eu posto um infográfico, explico sobre ele, referencio a que página está no livro, para o pessoal que já tem o livro e tal, comenta. E é muito bom, assim, porque eles realmente conseguem resumir aquela informação de um capítulo, de uma pergunta ali. A vaca utiliza tanta água assim, como é que é o processo? Tem um infográfico para ilustrar isso. Então, foi essa história. Eu quero destacar algumas informações que você me mandou, né? Você selecionou ali Uhum. alguns infográficos para mandar pra gente, como, por exemplo, esse da carne bovina e o uso de água, que é um questionamento que as pessoas se fazem a todo momento, né? Isso, E é muito interessante quando a gente olha para porque como é bom a gente ter a informação visual, né, Lívia? Como a gente exato. consegue bater o olho e já entender que não é nada daquilo que a gente imaginava.
né? Uhum. E a gente está falando, então, de uma utilização de água muito menor do que as pessoas têm certeza que acontece. Você também, quando foi fazendo esses infográficos, foi identificando ali respostas para perguntas que você sempre ouvia e de fato, isso te estimulou a continuar trabalhando em informações tão bem apuradas, né? Sim, com certeza. É o tipo de informação, é o tipo de pergunta que às vezes surge numa conversa entre amigos. Esse da água é até engraçado, porque um dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando assim, diminuir a carne e tal, conversou algumas coisas comigo, porque sabia que eu estava estudando, né? Até o pessoal fala meio assim, meio receoso, tô Isso. diminuindo a carne. Ou ao contrário, vem me contar, não, comecei dieta tal, tô comendo mais carne, não sei o que, proteína, tô me sentindo bem. Então é engraçado, chega de tudo, assim, os amigos conhecidos. Mas essa minha amiga estava conversando algumas coisas comigo e me mandou um post. Se não me engano, foi isso. Ela me mandou um post e eu fui lá, porque era uma dessas marcas, assim, que está fazendo as carnes, a carne à base de plantas, né? E dizia assim no post: 15 mil litros de água, 15,5 mil litros de água são necessários para produzir 1 quilo de carne, né? 15 mil litros de água, 1 quilo de carne. Daí embaixo dizia: você imaginava que uma picanha ia usar tudo isso? Aquela Aquele retórica agressiva, né? retórica que a gente já sabe, né? Aquele argumento. E eu peguei, dei um print nesses 15 mil litros, já sabendo, né? Já vendo esses infográficos, já tendo esse conhecimento. Peguei e coloquei lá nos stories, assim, 15 mil litros. Você já viu isso antes? Já viu esse argumento antes, pessoal? Sim, sim, já ouvi. Depois do outro. Então tá. E tu acha que dentro desses 15 mil litros sendo contabilizada a água da chuva? Não. A maioria das pessoas, não, claro que não. Daí depois outro story. Sim, está. Daí vamos, vamos para a informação, né? Vamos Sim. para o dado real. Aqui no Brasil é ainda maior do que está no infográfico. Aqui no Brasil, se eu não me engano, são 98 ou 99% de todo esse valor, né, da água. Quando tu faz realmente a análise da pegada hídrica, né, do ciclo ali que é utilizado, ele fica em 99% da água é água verde, né, ou seja, uma água da chuva, que ia cair ou não no pasto, estando o Ali ou gado não. ali ou não. O resto daí sim, vem o restante que daí é água azul, que vem de aquíferos, né? A Aham. água, digamos que o pessoal, quando pensa esses 15 mil litros, pensa que é todo de água azul, ou seja, não é chuva, é uma água, né, que foi utilizada ali, que foi gasta. Mas não, é bem menos daí de água azul e bem pouco de água cinza, que é a necessária para a limpeza e ter essa diluição dos poluentes, né, que eles chamam. Mas tem isso bem claro, né, que nem quando eu te mandei ali esse infográfico, tá bem claro isso, tem diferença se é um gado de confinamento, né, o gado de corte está no confinamento, está no pasto, então no pasto vai ter menos, vai ser mais ainda água da chuva. Então tem tudo isso, mas o pessoal fica. E aí foi engraçado, porque quando eu fiz isso, e depois em seguida postei, tu sente assim, tu vê aquelas reações, as pessoas compartilhando e me respondendo, não acredito, olha só, que manipuladores. E realmente é uma questão, é um jeito Sim. de tu ficar, omitir aquilo, né? Bom, falar que é 15 mil litros, o pessoal se Vai apavora, impactar, mas né? a gente não vai. Claro, esse argumento, né? Essa retórica E é aquela, bem comum. e é aquela coisa, né? Ah, não, vamos defender então o menor consumo de carne, porque o impacto ambiental é muito grande, a gente precisa aumentar, a gente precisa diminuir as áreas de produção. Tá, amigos, mas a gente vai ter que produzir proteína de alguma forma. Então a gente vai ter que aumentar as áreas de cultivo de culturas que sejam ricas em proteína para atender toda a demanda alimentar e nutricional da população. Já não vai dar certo por aí. E aí tem Uhum. um outro infográfico que você me manda que é: a pecuária transforma alimentos que não podemos comer em proteína. Achei isso sensacional também. As empresas de proteínas alternativas argumentam que é mais eficiente alimentar pessoas com cultivos que atualmente são usados para alimentação de animais. Mas 86% da dieta global do gado consiste em materiais que humanos não podem digerir, com quase metade sendo pasto. Eu chamo a atenção para isso porque nós fizemos uma série aqui no Notícias Agrícolas chamada Verdade contra a Fome, justamente para Uhum. combater uma outra série de uma organização não governamental focada na questão ambiental que dizia: o mundo está produzindo comida para alimentar comida.
não sei quantos bilhões de cabeças de boi, não sei quantas Alimentar os galinhas. animais, Exato. É comida para Uhum. alimentar comida? Eu falei, não. É comida para alimentar gente e gerar emprego e ter uma cadeia extremamente complexa de produção, distribuição e processamento de alimentos que gera divisas para o país, não é? E quando a gente olha para esse infográfico, fica muito claro exatamente essa necessidade que a gente tinha de combater essa informação, né? Exato. Onde estão os grãos, né? Os grãos ali nesse infográfico, o pessoal depois. Eu acho que tu vai mostrar, Carla. Tu chega a mostrar depois Eu vou, eu no vou podcast. depois. Ah, então tá. Sim, Mas só para o pessoal ver, assim. Então tem esse grande círculo do 100%, 86%, que é o que a gente não conseguiria digerir, né? Que os ruminantes, o gado, né? Consegue, os animais, os ruminantes, não monogástricos, mas os ruminantes conseguem. Daí chega ali, 46% eu acho que são grama, né? O isso. pasto mesmo, folhas. Depois lá no finalzinho, depois subprodutos, né? Dos outros cultivos. E depois no finalzinho lá 13% de grãos. Então não é assim, a gente está produzindo toda essa soja, esse milho pro gado. Não é verdade. Os monogástricos, sim, né? O porco, o frango, esses sim comem bem mais grãos e não. Mas esse caso aqui, a gente está falando na dieta global. Então, para ver como os ruminantes, né? Esse aqui pegou tudo, assim. O gado, como a gente fala, a pecuária aqui está incluso todos, né? Ruminantes e monogástricos. Então, chega um ponto que tu olha, nossa, olha só, digamos assim, esse trabalho, olha que trabalho magnífico que eles fazem, que é tão grande assim, essa parcela de grama, né, de pasto, e não os grãos. Você citou a questão dos amigos, né? Quando a gente trabalha com agronegócio, os amigos têm até medo de falar algumas coisas pra gente, né? É, Sim. Outro dia eu vi uma amiga que é minha amiga, minha melhor amiga há quase 30 anos, né? E ela dizia, ela postou um prato ali sem carne, é a segunda sem carne. Aí eu me seguro, Lívia, mas às vezes eu não consigo. Aí eu digo, tá bom, porque você que sempre foi amante de churrasco, por que a segunda é sem carne? Ah, porque tá me fazendo mal. Eu falei, e na segunda te faz mal? De terça a domingo não te faz mal? Não, mas é também para reduzir o impacto ambiental. A gente vai conversar mesmo sobre isso? Eu falei, não, acho que vamos, mas vamos com calma. Obviamente que terminou numa briga, que ficou depois tudo bem, porque, né, somos mais do que isso. Amigas, sim. Mas ficou claro para mim que ela não tinha as informações corretas. Uhum. Meses depois, chegou até mim uma pauta de um professor do Rio Grande do Sul que foi censurado pelo Instagram, acusado pela Associação de Imprensa da própria Austrália de Uhum. disseminar informações falsas no Instagram sobre a emissão de metano pelos ruminantes de um perfil que agora não vou me lembrar, mas tem tudo ali, né, posto na entrevista. E aí eu Uhum. mandei para ela, veja como as pessoas estão tentando manipular as informações. Entenda que não comer carne, eu quero saber a tua opinião, eu tô te contando todo esse caso porque eu quero a tua opinião. Uhum. Não comer carne tem que ser uma escolha tua. Porque sim, porque não quero mais, porque... Agora, se basear nisso e tentar incentivar, estimular, influenciar outras pessoas com informações inverídicas não é legal. Aí, claro que daí ela começou a mudar um pouco o pensamento dela, que meu objetivo também não é mudar o pensamento dela, mas dizer que ela precisa antes se informar com informações responsáveis do que está acontecendo para basear aquela decisão. Isso é Sim. recorrente, Lívia? Há mais pessoas como essa minha amiga que passaram por essa situação e como a desse professor que trouxe informações muito corretas e acabou sendo censurado? Censurado, né? É bem comum mesmo. A gente estava conversando, esses dias eu estava conversando com a minha orientadora e ela, para te ter uma ideia, né? Ela é nutricionista, uma delas, e ela se intitula flexitariana, que é bem comum, assim, a gente ouvir esse termo, principalmente na Austrália, em outros países, assim, flexitarian, que tá diminuindo a carne, mas não parei de comer completamente. Sim. Então, é nessa linha, assim, segunda sem carne, diminuindo a carne no geral.
E um dos trabalhos dela foi pegar essa pesquisa que a gente fez assim no âmbito nacional e analisar especialmente o grupo que é os flexitarianos, que são 20% na Austrália, que se intitulam, tu pergunta para eles, se são onívoros, flexitarianos, vegetarianos, veganos. Então tem esse percentual e lá, quando a gente fez a pesquisa, deu 20%. Outras instituições também já fizeram e chega nesse número próximo. Então, assim, esses 20 tem muitas, assim, diversas as motivações por trás de estar diminuindo a carne. Que nem essa tua amiga falou, não me sinto tão bem. Talvez entraria na questão da saúde, né? Talvez não se sinta tão bem e tal, ficaria num âmbito, assim, na área da saúde. Depois entra a questão do bem-estar animal. Não quero participar disso, porque a gente mata, né, matar os animais para isso e tal, não quero comer, vou comer outra coisa. Tá bom. Depois tem a questão ambiental. E o que a gente descobriu, né, vendo na nossa pesquisa, é que a questão ambiental, principalmente entre os mais jovens, está crescendo muito como motivador. Né? Ela vinha assim ali, digamos, 10 anos atrás, o pessoal, a gente pergunta assim, tu é vegetariano há quanto tempo? Daí tem esse dado. E depois, quais motivos, né, te levam? Tem vários, assim, eles vão ranqueando, mas sempre ali nos top 3 era mais saúde, bem-estar animal, e agora esse pessoal que está diminuindo a carne está aumentando bastante a questão questão ambiental como motivador. Certo. E entra bastante no que a gente está vendo, né? Assim, a questão do aquecimento global, as emissões não estão culpando o transporte, mas culpam os ruminantes, né? Tudo que a gente nota, assim, a gente vê a mídia também reforçando esse tipo de argumento, esses documentários. Então, assim, é uma enxurrada. A gente tá meio que... Até eu brinquei, assim, um dia alguém me perguntou, nossa, por que falar desse assunto? Tá juntando carne, não sei o quê, sustentabilidade. É difícil, né? Assim, tu vai convencer... Eu disse, olha, minha ideia não é convencer ninguém. É o que eu tô estudando. Eu tô vendo os dados, né? Eu tô vendo as pessoas também, digamos assim, indo contra a maré, só estou ajudando um pouquinho, assim, traduzir os infográficos, falo disso no meu perfil ali, para cada pessoa, talvez uma que fale ali, olha só, realmente, entendi agora, estou parando de comer tal coisa, voltei a comer mais carne vermelha, porque entendi que não fazia mal, por isso, por aquilo. Então, é mais ou menos isso, é uma enxurrada de informações levando as pessoas, né, para esse lado, digamos, para essa visão de que realmente faz mal para a saúde, para o meio ambiente, para tudo, e a gente tentando quase que puxar, assim, nadando um pouquinho contra a maré e tentando trazer esses dados. A gente, quando a gente traz pautas desse gênero, né, Lívia? Nosso objetivo não é as pessoas comerem mais carne, mas elas não deixarem de comer algo que elas gostam, achando que elas estão, de fato, destruindo o planeta. Exato. E é engraçado como eu tento abordar essa questão da informação de diversas perspectivas. E ainda me intriga muito, né? E eu já estou há 11 anos cobrindo o agronegócio e me intriga muito ainda como que as pessoas, ou como as informações que têm são muito rasas, ela tem um alcance muito grande, né? Uhum. E a gente ainda não consegue penetrar na grande mídia, dentro dos influenciadores. O agronegócio tem muitos influenciadores, né, influenciadores digitais, é verdade, ainda bem, só que eles ainda falam para o espelho. A gente ainda faz um discurso dentro do nosso cercado. E a gente não consegue romper esse cercado e levar essa informação adiante. Adorei. Não é? É assim que eu vejo, exatamente. A gente ainda faz um discurso no espelho que eu digo, meu Deus, eu já sei disso, né? Por que a minha informação não consegue ir para frente, não consegue? Por que eu ainda falo só para produtores rurais? E pelo que eu tô entendendo, então, dessa sua vivência na Austrália, lá não é diferente. Os produtores passam Não. por isso também, Lívia? Passam por isso. Eu fiz um post recentemente falando da carne carbono neutro, né? Daquela Sim. certificação que a Embrapa desenvolveu. O pessoal ficou abismado, assim, nossa, elogiando e perguntando mais, ficou bem interessado. Pra te ver, uma tecnologia, né, foi desenvolvida aqui, a gente, né, tem publicações, tem tudo, mas não estava ainda, assim, amplamente, ou pelo menos as pessoas que estavam ali comigo não tinham
essa informação. Aham. Mas também eu fiz uma vez uma da carne do pasto, né, que é a indústria lá da pecuária, da carne vermelha, na verdade, de bovinos e caprinos. Eles fizeram como se fosse assim, um objetivo de ser carbono neutro até 2030. Então, eles têm lá o selo do carbono neutro, tem bem parecido, assim, então tem bastante relação. E quando eu fiz, né, falei desse selo lá, e eu citei as empresas que já estavam tendo selo, que já estavam no mercado, e todas elas, assim, vieram conversar comigo depois, falando, olha, que legal, a gente tem o selo, a gente coloca aqui na carne, mas às vezes o pessoal não entende muito bem o que é. Então, assim, talvez dizer que nem tu estava comentando, falando ali, né, dentro da cerca, a gente está falando para no espelho, mas realmente tentar unir e falar para os consumidores de uma forma às vezes mais simples, não porque o carbono, daí fala assim de uma forma às vezes muito complicada e realmente dizer, explicar isso, olha, o carbono a gente vai ter as árvores aqui, vão crescer, elas vão estar no tronco delas, o carbono, numa forma mais simples, até mais do que isso, é fácil, assim, essa Sim. informação é passada adiante. Mas realmente, se a gente nem falar, nem tentar, assim, simplificar, vai ficar realmente falando ali, né? Vai ficar aquele eco, a gente fica naquela bolha ali e só fica falando pros peers, né? Pros pares, e não para quem realmente E, seria o objetivo, né? O final, o E, tá, público final. e tava distante de mim até pouco tempo, sabe, Lívia? Como eu sou uma jornalista especializada em agro e falo para Uhum, um público de agro, então falo sobre isso com as pessoas próximas de mim, como você falou, com os meus pares, ali a minha família, sim. né? Grandes embates nos almoços de domingo sobre como a carne não é tão prejudicial. Então, a gente ainda não consegue avançar. Mas todos os dias aqui no Sim. Notícias, a gente faz pelo Instagram e pelo YouTube o Bom Dia Agronegócio, que é uma abertura de mercado, a gente traz algumas principais notícias. E recentemente Uhum, um perfil de um moço, um jovem, bastante focado em me ofender e me dizer que ai, que bom que o agronegócio está indo em frente enquanto as filas para comprar ossos está crescendo e o brasileiro não consegue mais comer carne. Ainda bem que eu sou vegetariano porque não tem mais como comer carne no Brasil, dado o preço alto da carne. Aí eu digo, meu Deus do céu, essa informação pode ser que a gente corre o risco disso ter um alcance muito maior do que a verdade sobre as coisas, ou como os preços estão sendo formados, ou como a inflação sim. pesa na hora né, como corrói o salário do brasileiro, como nós temos dificultosas políticas de distribuição de renda, né? Como Uhum, ainda é difícil a gente equilibrar as informações, não para tapar o sol com a peneira e nem para dizer que o Brasil não tem gente passando fome, ou que a gente não sim. precisa investir mais em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta para ter o carbono Uhum. neutro. Mas a gente precisa entender que essas informações elas precisam ter o mesmo peso, né, Lívia? E ainda a gente está patinando, né? A gente ainda está patinando quando o assunto é esse. É verdade, é verdade. Tu falaste agora, né? Será que na Austrália, assim, como é que é lá? E a gente vê essa questão também do preço, a questão da liberdade econômica, né? É muito diferente, assim. Tu vê lá, vou te dar um exemplo, assim, bem engraçado que o pessoal nem acreditou. Quando eu tava lá e eu só comecei a mostrar mais, assim, da vida de lá e do meu trabalho pela pandemia, em maio do ano passado. Que Certo. realmente eu comecei, assim, a postar. E foi engraçado porque lá a gente tem o seguinte, tinha fazendas próximas ali da minha cidade que elas, assim, não era descentralizado como é aqui, o abate e tal, então eles tinham lá pequenos frigoríficos, pequenos abatedouros e essas fazendas levavam lá os animais, tinham o seu certo preço que eles pagavam e elas vendiam um quarto de boi, por exemplo. Então eu entrava lá no site, eu tenho até um vídeo que eu fiz o pedido assim e gravei para o pessoal ver como era simples. Entrei lá no site da empresa, dessa fazenda, eles tinham lá o boi, toda a história, tudo assim, super fácil de fazer o pedido. Entrei lá, um quarto de boi e tal, vai ser mais ou menos tantos quilos, se prepare, preciso de um freezer grande, até comprei um freezer lá, e pago ali e tal, tudo bem. Depois de alguns dias, né, que eles vão juntando os pedidos ali, juntam para dar o traseiro, dianteiro,
Sim. Depois de, vamos supor, um mês, tá ali entregue uma caixona, daí eu abri a caixa, fiz stories, mostrei pro pessoal como é que funcionava, tudo perfeito, assim, tudo embalado a vácuo, tinha ali um monte de carne moída, os ossos, aí tu pode pedir os ossos também se tu quer, fazer caldo de osso, né, ou se tiver pet, também é ótimo. Então, assim, tu falou do osso, eu lembrei na hora, aquele monte de ossos ali, o pessoal ficou apavorado quando eu gravei e mostrei. Aquelas caixas, vieram acho que umas 4 caixas gigantescas, assim. Então era só eu e meu namorado, né, na Austrália. Então a gente tinha um freezer e tal, botávamos ali, durava acho que uns 3 meses mais ou menos, aquele tanto de carne. Mas assim, a facilidade, e para eles, imagina o custo que eles. O custo, digamos assim, que a gente fala, né, dos custos de transação em economia. Então Sim. tu tem ali do fazendeiro para o cliente. Ponto. Ele passou pelo, né, teve frigorífico Sim. ali, que ele deve ter tido o custo dele e tal, para fazer aquele abate que não era na fazenda, mas chegou ali. Tinha ovos também, eles vendiam outras coisas junto. Mas, assim, essa descentralização, essa desburocratização no geral, assim, é uma coisa que impede e que a questão dos preços vai influenciar demais, né? Então, lá, assim, a gente conseguiu uma carne de excelente qualidade por um preço muito bom. Muito bom. Coisa Muito que diferente do que a gente vê aqui. E a gente está falando de um histórico diferente, de um país muito menor, de uma população com outros traços culturais. E a gente aqui está falando Uhum. de um país que, infelizmente, tem na sua história a corrupção muito arraigada, a gente tem uma política de distribuição de renda muito falha. Então, há volume de comida disponível para todos, os supermercados estão abastecidos, mas a gente tem uma fila de desemprego gigantesca. Claro, imagina. Uma Olha que carga pandemia Exato, uma carga terrível. tributária altíssima. Como não cruzar essas informações na hora de divulgar um terceiro dado, né, Lívia? Uhum, claro. E a gente fala, né, às vezes, assim, o pessoal esquece, pelo menos, não é que esquece, mas às vezes não é tão lembrado, mas a questão da sustentabilidade, que a gente fala tanto, né, o pessoal enxerga, às vezes, fala esse termo, pensa só a questão ambiental, Sim. mas a gente tem, né, os 3 pilares, que são o ambiental, o social e o econômico. E agora até está entrando a questão cultural, né? Questão da tradição e tal, que Aham. está naquele, como tu comentaste, a Austrália é bem diferente do Brasil, questão cultural. Mas é engraçado que quando a gente perguntava para os entrevistados lá, a gente comentou uma hora, para o teu conceito de sustentabilidade, o que tu acha desses 4 pilares, incluindo o cultural? Primeiro era o ambiental, que, né, já está arraigado, a gente entende, começou realmente, o conceito veio dessa origem, assim, pela questão do impacto ambiental. Mas o segundo, para eles lá, entrou o econômico. E quando eu vi os dados, eu fiquei assim, nossa, que interessante, porque eles falavam, não, a gente quer nossa economia forte, a gente quer apoio local, a gente quer apoio aos fazendeiros. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada estando lá era que tinha algumas coisas assim nas embalagens assim, Australian owned, né? Os donos Uhum. são australianos. Aqui tava assim como se fosse um selinho. Ou alguma coisa acontecia lá, algum problema sei lá, problema de uma tempestade nos bananais, na parte lá, todo mundo vinha coisa na TV, ajude os fazendeiros lá de Queensland, que perderam tudo com as bananas. Tinham doações nos mercados, assim, nos guichês dos mercados. Eles perguntavam às vezes, tu quer fazer doação para tal associação lá dos fazendeiros? Meu Uma coisa Deus. que eu fiquei pensando, nossa, é uma população, que nem tu brinca, né? A gente fala isso assim daquela ir contra a maré, mas isso é uma coisa que a gente valorizando, ontem mesmo, né, que foi o Dia do Agricultor, a gente aqui como brasileiros valorizando os produtores, pá, já seria assim acho que um grande passo. Então a gente acho que mostrando essas informações e mostrando realmente como acontecem as coisas na fazenda, a gente vai ter mais essa empatia assim com os produtores. Essa coisa de o Dia do Agricultor, né? A gente tinha tudo para tudo para dar certo. Daí a Secretaria de Comunicação do governo postou uma foto que eu acho que nem foi realmente foi errada a escolha, obviamente, mas não acho que foi assim proposital e vamos Da arma. manchar com a arma. O agronegócio nunca é noticiado na grande mídia, só quando a É. Conab traz os seus números, pois ontem, ou no dia 28 de julho, foi destaque em todos os principais portais. A Secretaria de Comunicação
do governo colocou um produtor armado e isso não representa o produtor, ou outros, olha o agronegócio brasileiro. Senhores, por favor, a discussão é muito mais profunda do que essa. A gente está falando do maior produtor exportador mundial de soja. A gente está falando do maior produtor exportador mundial de açúcar. A gente está falando de um dos maiores exportadores de frango, onde a carne de frango é a carne de frango mais barata e de qualidade para a sua própria população, mesmo exportando tanto. Como é que as pessoas não conseguem dar valor a isso, né, Lívia? Então, essa valorização do setor, ela ainda fica muito restrita ao setor. O brasileiro não conhece o Brasil. É verdade. Uma coisa que eu notei, assim, ontem mesmo, quando eu vi essa notícia ali da foto e tal, daí eu fiquei pensando, né? Poxa vida, né? Comparando, assim, né? A gente tem... Eu tô no Rio Grande do Sul, né? Deve ter notado pelo meu sotaque. Mas a gente tem uma chácara, assim, uma chacrinha bem pequenininha aqui perto da minha cidade, que a gente não planta nada, não é assim nosso meio de vida, mas é uma chacrinha que tem minha vida inteira, assim, meus pais compraram quando eu era bem pequena. E uma coisa que foi, né, não é engraçada, é triste até, mas a gente tinha a ideia, meus pais queriam morar lá, sempre quiseram, assim, vamos comprar uma terra, vamos ter uma coisa nossa e tal, vamos morar lá. Só não moramos lá, desde que eu era pequena, por uma questão de segurança. Não pode ter Exato. arma, porque daí, né, toda a complicação. Agora, talvez flexibilize mais e tal, mas a questão assim, poxa vida, tu não tá seguro na tua propriedade. Daí assim, eu entendo por um lado assim que Exatamente. foi muito complicado, a foto e tal, foi infeliz, mas assim, se tu dá uma olhada, eu entrei até num perfil, eu acho que tava falando sobre isso, e eu comecei a olhar os comentários, tinha muitos produtores falando embaixo, dizendo assim, olha, todo fazendeiro tem uma espingarda pelo menos, porque vai entrar um bicho, vai entrar não sei o quê, tu tem que proteger a tua Sim. propriedade, e eu concordei, sabe? É verdade. Daí tu fica pensando, nossa, não é dizer, ai, vamos, né, armar a população, armar. Acho que não foi essa a intenção. Mas, assim, essa retórica, assim, essa polarização, às vezes, é bem prejudicial, né? Claro, Não claro, tava, com não certeza. tava... Com certeza. Lívia, outra situação que me chama a atenção, também nas suas escolhas ali de divulgação de informação, é o consumo da carne e o desenvolvimento de crianças, o desenvolvimento das pessoas. As pessoas também Uhum, ainda têm essa dificuldade de entender que a proteína, ela precisa estar presente na nossa dieta, né? sim. É, bom, né? Só eu comentei antes ali que eu fiz um ano de nutrição, então assim, eu não sou nutricionista, Sim. mas como a gente porque às vezes tem que, né, dar esse disclaimer, porque a gente fica assim, às vezes, não, mas não pode falar isso porque não é nutricionista, né? Não é. Mas uma das coisas que eu passo ali e falo no meu perfil é justamente que saiu esse estudo é de uma instituição, eu não tô lembrando agora o nome, mas eu coloquei ali toda a fonte, mas eles estavam mostrando o quanto esses alimentos, assim, no mundo, né, em vários países, o quanto estava, no caso, a correlação, a questão do consumo de carne e o nanismo, o quanto o Sim, crescimento das crianças era influenciável, né? E a gente viu uma correlação assim, nossa, muito próximo. muito, muito próximo, assim. E também nesse post estava uma questão de quanto esses tempos saiu ali em 2019, saiu toda uma publicação num journal bem específico lá, bem importante, dizendo que, não, essa aqui é a dieta saudável planetária, né? Healthy Planet, e fizeram essa divulgação e o valor de carne assim era minúsculo, tinha lá aumentando grãos, aumentando açúcar, aumentando de tudo e a proteína, né, ou a carne mesmo estava baixíssima por essa questão que a gente já comentou, né, e falou da questão ambiental. Então mostrava assim, aqui está o grau de como as crianças estão se desenvolvendo e tal, e aqui embaixo, lá embaixo, assim, um negocinho de nada, era a recomendação dessa dieta tal, da dieta do planetária e saudável, né, sustentável. Então, tem isso, assim, às vezes pegar um artigo, eu faço seguido isso, faço ali uma capa com um título
para realmente chamar a atenção da pessoa. Não vou botar todo o artigo, eu pego só a mensagem principal, coloco ali um gráfico que mostra a questão principal do artigo e comento isso. A questão esses dias também apareceu dos alimentos altamente nutricionalmente densos, então começa lá no topo. De todas as deficiências, tipo, as 6 principais deficiências de micronutrientes, né, no mundo, por exemplo, anemia, né, deficiência de ferro, e esses outros, e mostrava do topo a baixo quais os alimentos que eram os que mais supriam essas necessidades, né, diárias, com um menor número também de calorias, que não adiantava tu comer um monte de uma coisa, né, comendo um pouquinho Certo. lá de órgãos, de vísceras, lá no topo tava isso, depois carne vermelha, folhas verde escuras, tinha algumas outras Aham. coisas, tudo assim, a maioria, todo o topo era de origem animal. Depois lá embaixo começa a vir, né, de origem vegetal, para suprir essas Claro. necessidades. Então é isso também, a gente pensar que não é só tu olhar, né, a gente tem que a questão da saúde, assim, para mim é primordial, assim, tu entende isso. Bom, quais os macronutrientes mais que são essenciais na nossa vida, né? Proteína, gordura, carboidrato não é essencial, né? A gente viveria sem, mas essa questão da proteína como principal é muito importante, assim, de frisar bem. Ou seja, quando a gente, puxando o gancho, portanto, para a carne à base de plantas ou a carne de laboratório, a gente precisa entender que ela não é suficientemente forte para suprir as necessidades, portanto, de proteína do ser humano. A carne, assim, quando a gente fala de a base de plantas, que a gente está falando, né? A proteína de soja, proteína de ervilha, outras coisas que são a base dessa carne, né? Principalmente as mais novas, as versões mais novas que não são de feijão, beterraba, né? Que era um pouquinho, um tempo atrás Sim. eram bem comuns. Essas novas são a base de plantas e realmente, esses dias mesmo eu postei um estudo que saiu na Science, que ele pegou amostras de carne bovina, carnes as de plantas, né, vegetais, fez a amostra lá e viu diferenças assim que comprovou que elas não eram nutricionalmente similares. Mesmo quando o painel nutricional, que é ali que a gente tem só os percentuais, mostra uma similaridade, na realidade, nas amostras elas não eram. E a carne de laboratório é um pouquinho diferente, que ela não é daí feita à base de plantas, né? A gente tem essa, às vezes o pessoal fala de laboratório assim, que é as duas. Mas a de laboratório, o que eu chamo também, a gente chama de cultivada, in vitro, ela é uma carne que ela é feita a partir das células animais. Então é feita uma biópsia nessas empresas, assim, que já tem até uma fábrica em Israel. Elas pegam a biópsia do animal, por exemplo, do frango, da célula, e elas produzem essa carne, né? Por isso que eu falo in vitro, ali num ambiente controlado, tem um sérum ali, um meio de cultura, e essas células ali musculares e tal, agora de gordura também misturando, eles vão fazendo, e isso vai ser o produto final. Então, Aham. realmente é o DNA animal, é diferente da de plantas. E não se tem, como a recém começou agora a entrar, foi feita essa estreada, né, no mercado, não se Aham. tem ainda esse tipo de estudo que eu falei agora da base de plantas. Quando tiver, provavelmente já estão começando, já vão lá comprar e já vão começar a fazer a comparação. Eu acredito que vai ser um pouco parecido, porque é o DNA, tem tudo ali, mas não é a mesma complexidade, que a gente sabe ali, questão lipídica, entre raças muda, entre o jeito que o animal, né, confinamento ou não, tudo isso, toda essa questão complexa que faz parte do crescimento ali do animal, eu acho que não vai ter as mesmas propriedades, digamos assim, nessa carne. Mas é para ser similar. A gente tem que esperar agora para ver. Olha, Lívia, é muito legal, assim, a gente encontrar pessoas tão jovens como você, estudando assuntos tão tradicionais e antigos, né? A gente está fazendo um revés, né, nessas novas gerações. Então, eu fiquei muito feliz de achar teu perfil, achar teu trabalho. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Eu achei realmente incrível. Desde do primeiro contato que eu fiz contigo, eu já te elogiei muito. Então, para quem não segue ainda o perfil da Lívia, é Lívia Go, G-O,
Padilha. Siga esse perfil no Instagram. Ali tem um montão de informação muito visual e a Lívia tem uma forma de trazer a informação muito didática, muito simplificada. Compartilhe os conteúdos da Lívia, porque a gente precisa fazer essa informação chegar além e a gente parar de fazer um discurso no espelho. Lívia, antes da gente concluir, queria saber de ti se a gente consegue comprar o Sacred Cow aqui no Brasil pela internet, e se, tá, né, para quem já consegue ler inglês, consegue, né, antes dele ser traduzido para o português, se a gente consegue já comprar, se consegue dar esses direcionamentos pra gente. Uhum, claro. Obrigada, Carla. Nossa, fiquei muito, muito lisonjeada mesmo com o teu Imagina, contato, com os elogios. Muito obrigada. eu que Igualmente, agradeço. é recíproco. E o Sacred Cow, a gente consegue, se vocês entrarem, tem ali no meu, tanto entrando no meu Instagram, né, que é Lívia G.O. Padilha, tem ali nos destaques, eu já coloquei livro Sacred Cow, filme Sacred Cow, com várias informações. Mas tem na Amazon vocês conseguem comprar. Se eu não me engano, esses dias eu tinha visto, estava 17 ou 18 dólares, que eu tinha visto por um amigo. Ele em inglês, né? Viria daqui a um tempinho daí. E o filme, ele tá também disponível no iTunes, no Amazon Prime. Ele tem também em algumas plataformas, não tá no Legal. Netflix ainda. E consegue ali alugar ou comprar, né? Também é um valor assim, é um valor baixo, não é muito alto. Também dá para ver com legenda em espanhol. Eu ainda vou fazer uma campanha com os autores de novo agora para eles traduzirem. De repente eu ajudo, eu faço a revisão técnica, algo assim, Sim, porque realmente o pessoal pede assim, um material muito legal, muito bom que complementaria, né? com Tanto certeza. o filme e o livro são bem especiais. Com Vale a certeza. pena. Olha, Lívia, eu vou fazer questão de compartilhar sempre o seu trabalho. Vou deixar disponível aqui, junto com o nosso episódio, todos os contatos para o pessoal te achar. Ah, ótimo. E o Notícias Agrícolas está de portas abertas para ti sempre. Por favor, quando você tiver aí terminado o seu doutorado, vem contar para a gente como foi essa finalização. Vamos fazer a segunda parte dessa conversa, porque a gente precisa de mais jovens como você, viu? Obrigada. Ah, muito obrigada pelo jovem. Nós somos, Lívia, a gente tem que Ótimo. continuar disseminando isso aqui. Somos jovens e estamos aí no futuro do É, Brasil. é verdade. Ah, muito legal. Muito obrigada, Carla. Eu pretendo, agora acho que setembro termino tudo. Daí a gente conversa novamente. Muito obrigada. Combinado. Lívia, um grande abraço para você, para toda a sua família. Muita sorte no seu trabalho, na conclusão do seu doutorado. E a gente com certeza vai se falar mais vezes. Um grande abraço para você. Tá bom. Obrigada, igualmente. Tudo de bom. Obrigada. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau. Até. Bom, eu vou repetir aqui então o perfil da Lívia para você seguir no Instagram. É Lívia G.O. Padilha, tá? Bem simples, né? Como se fala. Ali tem todas essas informações sobre as quais a gente conversou aqui. Os infográficos eu também vou disponibilizar. A gente separou alguns ali que são os mais... não os mais importantes, nem os mais legais, mas alguns que a Lívia selecionou ali. A Lívia aqui já conhece todos, né? E se você puder comprar esse livro, o Sacred Cow, compre. A gente te ajuda aqui no inglês se você precisar. Se você já tiver fluência, vá em frente, porque ali tem informações que vão te ajudar a responder aqueles questionamentos que você sempre vai ouvir sobre como a carne vermelha está acabando com o planeta Terra. Não é nada disso. A Lívia deixou isso claro ao lado ali, né, dos autores do Sacred Cow e, claro, ao lado de todo o trabalho que a Lívia vem fazendo de estudar o futuro da carne e o comportamento dos seus consumidores. A gente fica por aqui com mais um excelente episódio do Conversa de Cerca com comunicação educativa, senhoras e senhores. Até a próxima.